Você quer escrever o seu próximo livro comigo? Vamos iniciar hoje um projeto que, nas minhas contas, deve durar aproximadamente uns 6 meses, no qual eu vou iniciar a escrita do meu próximo livro e quero convidar você a participar comigo. Vou documentar tudo, falar o passo a passo do que eu faço, como eu faço, e você vai poder acompanhar aqui semanalmente. Se você conhece um pouco de mitologia grega, vai lembrar que as moiras são as 3 bruxas que controlam o passado, o presente e o futuro. E você, como escritor, também controla isso dentro da sua história. É aqui que nós damos início a um projeto que eu chamo de A Arte das Moiras. Eu sou o Diogo Oliveira, bem-vindo ao Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. E antes de continuar, não esquece de dar o like, já seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma dessas atualizações. Conforme anunciado nas redes sociais na semana passada, estou aqui agora para iniciar esse projeto com vocês. Por muito tempo eu vi alguns autores não conseguindo terminar ou começar um livro, justamente porque não tinha alguém para escrever com eles, e eu quero ser essa pessoa que vai escrever com você. Esquece esse papo de NaNoWriMo para um mês inteiro a gente escrever tudo. Não que não seja possível, vantagens e desvantagens, não é isso que eu quero. O que eu quero é ser uma pessoa que vai segurar na sua mão e acompanhar você no seu livro. Se você, assim como eu, vai iniciar um novo livro, este é o momento para você ter um companheiro que vai te acompanhar semanalmente. Se você deixar os comentários durante o processo aqui dos vídeos, eu também fazer questão de responder para vocês. E, caso você não saiba, semanalmente às terças-feiras eu deixo uma caixinha de perguntas, uma consultoria gratuita chamada Terça das Lamentações nos meus stories, para que você possa acompanhar todo esse trabalho também. Então, aqui iniciamos o que eu gosto de chamar de a arte das moiras. Saber o passado, o presente e o futuro de um personagem, de uma história. Saber exatamente onde ela começa, o desenvolvimento e como ela termina. Isso sim é a arte de ser um escritor ou uma escritora. Mas diferente das moiras, que eram 3 e discutiam entre si, você é um só e tem o total controle sobre a sua história. E para isso, vamos começar a falar sobre ideias para a sua história. A história que eu vou começar agora, ela já tem uma ideia pré-definida. Se você for lá na minha rede vizinha, no famoso Instagram, um bom tempo atrás, eu dei início a Deide, um demônio interdimensional que veio aqui para a Terra, pois na dimensão dele, o mal estava sendo derrotado. O bem tomou conta de tudo e o mundo virou um caos, pois o equilíbrio entre bem e mal foi derrotado. E a resistência eram justamente desses demônios que procuravam aqui na Terra, através de uma observação silenciosa, um espécime perfeito que poderia ser maldoso o suficiente para que pudesse ser o líder das tropas da dimensão dele. Então, Deide vem para cá e faz uns relatórios de observações para ver quais eram os espécimes. Se você acompanhou isso nas redes sociais, você vai ver que ele não tinha encontrado. Mas a minha próxima história é justamente o encontro de Deide com esse espécime que ele considera perfeito para o que ele precisa. Mas, se você não tem uma ideia predefinida, você não vai pegar algo e vai transformar em um livro. Vamos falar hoje sobre a geração das suas ideias e sim como ela pode ser desenvolvida. Primeiro de tudo, entenda que criatividade nada mais é que a junção das suas referências em algo novo. Então, antes de tudo, você vai pegar todas as referências que você tem e transformar em uma linha de raciocínio para a sua nova história. O famoso e se? E se um rapaz que era uma pessoa comum se transformasse em um bruxo? Talvez essa seja a premissa que você já conhece por aí. Ou então, e se um rapaz for convidado para um torneio de artes marciais em uma outra dimensão? E se, em um condado muito distante, um pequeno hobbit recebe a proposta de se tornar o ladrão junto com uma caravana de anões? Todos esses enredos que eu falei para você já foram premissados e eles começam justamente em um e se. E o que você pode fazer, que eu dou uma grande dica para você ter a sua ideia de história, é justamente pegar algo que você queira ver e colocar o e se para ver se ela acontece. Caso você não consiga, você pode justamente pegar uma dica que eu peguei num livro chamado Zen e a Arte da Escrita, de Ray Bradbury, que escreveu Fahrenheit 451, que ele fala que se você começar a escrever todas as ideias, várias palavras, você consegue conectá-la. É uma forma de você tirar do seu cérebro aquilo que você está escondendo e que você tem potencial e juntar em uma coisa única.
Muitas pessoas por aí podem chamar isso de coisa inovadora, mas ele já falava na época, só não tinha o nome bonito de hoje, que é o brainwriting, ou a escrita do cérebro, você forçar o seu cérebro a escrever. Caso você conheça outros escritores ou você tenha alguns colegas, você pode fazer assim o brainstorm ou a chuva de ideias e começar a conversar entre eles para ver se alguma ideia surge. Ou, claro, se você desejar, aqui nos comentários, coloque um pouco das suas ideias ou vá lá nas Terças das Lamentações e me fale o que você gostaria, o que você está pensando, que eu ajudo a desenvolver essa ideia. Passando por essa ideia inicial, você tem que ver se realmente é possível transformar essa pequena chama em algo a mais. Para isso, o seu e se tem que ter um propósito. Para que o seu e se tenha esse propósito, você precisa ter um personagem. E o seu personagem é que vai movimentar esse famoso e se. Em alguns casos em que eu li, o personagem realmente é o cenário, e o cenário movimenta todo e si com todos os demais personagens. Mas se você é um autor iniciante ou não se sente ainda 100% confortável, eu recomendo fortemente que o seu IC seja focado em um único personagem para que você expanda cada vez mais para o seu maior e maior universo. No meu caso, como eu escolhi um personagem que já foi criado, eu tenho Deide, que é o demônio interdimensional, mas o IC dele vai girar em torno de outro personagem que ele vai encontrar, que vai ter esses dilemas de se aceitar essa transformação ou não. Justamente aqui que eu quero deixar um ponto que faz toda a diferença em qualquer história. O que o personagem seu enfrenta, os dilemas que ele vai colocar para que esse se realize, é justamente o que vai dar emoção à sua história. Então, além de você ter um forte e se, coloque na sua história o que o seu personagem vai ter que enfrentar, que dilemas ele vai encontrar no caminho para dar continuidade ao seu famoso e se. O e se, ele é o start inicial. Os conflitos do personagem é o que vão fazer a história continuar. Mas para que ela realmente tenha um caminhar interessante, começo, meio e fim e tudo mais, a gente precisa de uma boa estruturação ou um planejamento para não se perder no caminho. E para isso, eu convido vocês para o próximo vídeo na semana que vem, onde falarei sobre estrutura e planejamento da sua história com o seu IC e o seu personagem. E aí a gente vai trabalhar aos pouquinhos, pois nenhum livro é feito de uma hora para outra. E você tem que aprender a ser paciente também. Espero que tenha gostado do que eu falei até agora. Essa é uma pequena apresentação do projeto com um início, justamente para você ter uma ideia de história. E nada mais que isso, pois não tá por que acelerar o processo. Estamos aqui curtindo a viagem que é escrever. Claro, não entrando naquela zona de conforto esperando que tudo se resolva, mas sim deixando continuamente escrever e assim se tornar realmente um escritor ou uma escritora profissional, pois escrever por hobby é diferente de se profissionalizar. Ambas têm a sua função, a sua emoção e os seus pós e contras, mas só se faz um escritor escrevendo. Espero vocês no próximo vídeo e qualquer coisa, chame-nos nas redes sociais que estarei prontidão para atender vocês.